Boa tarde a você que está conosco aqui pelo Notícias Agrícolas. Estamos começando um boletim falando sobre o mercado do boi. A semana começando com uma particularidade, o estado de São Paulo é feriado amanhã, então a gente vê um mercado um pouco mais lento, principalmente aqui no estado de São Paulo. E quando a gente olha para os demais estados, a gente vê uma condição também de certa tranquilidade nas cotações. Quem vai trazer mais detalhes para a gente é o Felipe Reis, lá da Scott Consultoria, que já está conosco aqui por telefone. Esse feriado ele tem que função aí na formação dos preços. Ele de alguma forma pode ajudar ou pressionar as cotações? Felipe, seja bem-vindo. Muito obrigado, boa tarde. Exatamente, Alexander. O feriado ele traz dias a menos de compra para as indústrias, né? E com o recebimento de salários na última sexta-feira, a gente espera que o escoamento de carne bovina aumente, né? Tem aumentado já nesse último fim de semana e continua em um bom ritmo ao longo dessa semana. Isso pode reduzir aí os estoques, deve reduzir os estoques de carne das indústrias e fazer com que elas voltem às compras ao longo da semana com mais afinco, ofertando preços mais sustentáveis, dando uma sustentação maior para o mercado do que a que a gente viu na última semana. Hoje a gente está falando de negócios equivalores em São Paulo, Felipe. Em São Paulo a gente tem observado o preço da roda do boi gordo em R$ 155 à vista, livre para fundo rural, porém quando trata-se de animais mais jovens, e principalmente quando destinados para a China, há preços maiores, né, R$ 1 a R$ 2 maiores. Agora, e os demais estados, onde não tem feriado, como é que estão as negociações e a formação de preços? Ao contrário de São Paulo é onde as indústrias estão com as escalas folgadas, então na última semana a gente viu um mercado com uma sustentação menor dos preços, né? Teve até queda em São Paulo. Mas nas outras regiões, o cenário de oferta de boiadas restrita, certo? O que, mesmo com uma expectativa de uma demanda não melhorando muito nessa primeira quinzena, os preços seguem sustentados, né? A gente tem observado alta desde o início de julho, em cerca de 60% das praças pesquisadas aqui pela Scott Consultoria. Cerca de 10% caíram, o restante ficou estável. Mas no cenário de oferta restrita de boiadas, como nós estamos entre safra, essa oferta restrita deve manter o mercado com preços sustentados ao longo desse semestre. Já dá para falar que começou efetivamente a entre safra, porque até então a gente tinha aquela condição de as chuvas atrasaram, ainda algumas regiões tinham pasto em condição. Agora, essa geada dos últimos dias acabou definitivamente aí com a expectativa de boi de pasto, Felipe, será? Esse ano a gente demorou para a chuva vir, mas quando veio, ela vem em bons volumes e durante um bom tempo, né? O que tirou aquele efeito marara, aquela concentração de desova no final de safra, que normalmente ocorre em maio, né? Mas agora a gente pode falar que já estamos entre safra, sim, certo? A gente observa, por exemplo, em Minas Gerais, onde foi registrado geadas nesse último fim de semana. A região sul teve uma valorização hoje do boi gordo, atualmente na região está cotado R$ 145 à vista, livre de fundo rural, e isso, normalmente a geada ela traz uma desova de boiadas, seria a boiada remanescente de safra, mas mesmo com os preços subindo, isso é um indicador claro de que nós estamos entre safra. Quer dizer, mesmo com a geada acontecendo, onde o efeito seria de desova de animais, a gente não viu essa oferta melhorando e os frigoríficos tiveram que pagar mais. Exatamente isso. Então a gente teve geadas mais intensas no sul do país, no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, algumas cidades aí ao sul do Mato Grosso do Sul também. Também tivemos em Minas Gerais. Na maioria das praças hoje os preços ficaram estáveis, mas no sul de Minas Gerais nós tivemos alta. Então é o que evidencia o momento, que a gente safra, oferta restrita de boiada. Muito bem. Agora, vem animal de confinamento aí, qual a expectativa de vocês para esse primeiro giro, Felipe, aí na Scott? A oferta de boiada de confinamento ela deve vir aumentando gradualmente, certo? Com o pico entre setembro, outubro e novembro, como é de costume, seria o segundo giro aí. Nós estamos começando aí a ver um volume maior de boiadas confinadas do primeiro giro,
E isso foi o que ajudou a praça em São Paulo, as indústrias a alongarem as escalas pontualmente aí. Então, a gente deve observar um aumento gradual, mas com um volume mais significativo no último trimestre do ano, no último quadrimestre do ano. Mas a ponto de interferir na formação de preços? Com certeza colabora com as escalas dos frigoríficos mais do que no primeiro semestre. Aí, lembrando que o custo de produção do goiás confinado é um pouco maior do que de fato, então a gente deve observar, mesmo aumentando o volume de goiás confinados, o preço também subindo. Muito bem. A tendência dá para dizer que é de alta, Felipe, pelo que você está acompanhando aí, a tendência nos preços da arroba? Desculpa, eu entendi. A tendência nos preços da arroba é de alta, dá para dizer isso? Sim. A população está mais capitalizada, recebeu o salário no último dia 5, na última sexta-feira. Para um curto prazo, a gente espera que o mercado siga com os preços firmes nessa semana, não apenas em São Paulo, devido ao feriado, que ajuda ainda mais isso, mas nas outras regiões também. Já alongando essa análise, levando aí para médio prazo, completando 2019, a gente observa que os preços têm subido, não apenas no mercado do gordo, mas no mercado de produção também. Desde o início vamos falar do primeiro fechamento do primeiro semestre, o preço do boi gordo teve uma alta de em torno de 1%, considerando a Praça de São Paulo como referência. O bezerro de ano subiu em torno de 8% e o boi magro 6%. Normalmente os preços de reposição eles sobem um pouquinho mais no preço do boi gordo. A gente observa isso nessa última década e todos os anos que foram ciclos de alta de preço. 2010, 2013, 2014 e agora 2019 nós temos observado também. Ou seja, esse é um indicador de que nós estamos realmente no ciclo de alta de preços e a gente espera um mercado mais firme para esse segundo semestre. Isso é comparando o primeiro semestre com o primeiro semestre do ano passado, então? Não, comparando o fechamento do primeiro semestre, de janeiro a junho. Ok. Comportamento do preço de janeiro a final de junho, né? Isso. Ok. Então, arroba subiu 1%, bezerro 8% e o boi magro 6%. Isso, exatamente. Isso a gente também observou, como eu disse, em 2010, 2013, 2014, 2015, todos os anos de alta. Quando a gente observa os preços de reposição puxando aí os preços do boi gordo. Então, é um indicador forte de que nós estamos realmente no ciclo de alta de preços. Muito bem. E para o segundo semestre, a expectativa de continuidade dessas altas e vai depender do quê? Por exemplo, das exportações? Quanto às exportações, em 2019 nós estamos muito bem, 2018 já foi um bom ano. Agora, só para você ter uma ideia, a gente exportou quase 700 mil toneladas no acumulado do primeiro semestre de 2019. Foram 681 mil toneladas, uma alta de cerca de 28% em relação ao primeiro semestre de 2018. Né? E tem que lembrar que no ano passado a gente teve a greve dos caminhoneiros, que afetou bastante. Em junho agora, a gente exportou 111 mil toneladas. Um aumento de 105% frente a junho de 2018. Claro que em junho de 2018 a gente teve a greve dos caminhoneiros que interferiu bastante nessa questão. Então, quase 700 mil toneladas e um ganho aí, ou um aumento aí de quase 28% em relação ao mesmo período do ano passado. Isso só de carne in natura, certo? Isso, apenas de carne in natura. A expectativa é de que o Brasil continue exportando bons volumes de carne bovina in natura. O governo tem feito um bom trabalho ampliando os compras dos nossos clientes. Né? O Brasil acabou de fechar um acordo comercial, na verdade não o Brasil, mas o Mercosul, do qual o Brasil faz parte, com a União Europeia. Esses são acordos que podem ser importantes e colaborar com o aumento do volume de carne bovina exportada. Muito bem. E daí uma retomada da economia no segundo semestre com uma possível continuidade das exportações, e isso traz essa característica positiva aí para o mercado. Mas precisa confirmar isso ainda, né, Felipe? Exatamente. Todo mundo esperava uma retomada da economia brasileira desde o início de 2019 e que não veio. O relatório Focus compilado divulgado pelo Banco Central, trouxe nessa segunda-feira uma estimativa de crescimento de cerca de 0,82% do PIB, ou seja, foi a 19ª queda consecutiva do que a gente espera para a economia esse ano. Mas
De qualquer forma, a economia brasileira está retomando a passo lento, está um pouquinho melhor do que nos últimos anos, está deixando a desejar, mas estamos voltando aos trilhos. Muito bem, então a gente tem que acompanhar mais de perto esse mercado. No curto prazo existe então essa expectativa de melhora dos preços, justamente porque nesse feriado prolongado em São Paulo, principalmente, a gente está falando de São Paulo, a gente pode ter as compras, né, patinando aí, os frigoríficos não conseguindo comprar, e ao mesmo tempo o enxugamento dos estoques pode fazer com que, na volta do feriado, os frigoríficos tenham que ofertar aí um pouco mais pela arroba do boi. Isso pode, de alguma forma, pelo menos sustentar, mas de alguma forma até melhorar os preços da arroba no estado de São Paulo. Nos demais estados, a relação entre oferta e demanda está bem ajustada aí, tanto que o Felipe citou o exemplo de Minas Gerais, que mesmo tendo geadas acontecendo, não se verificou um excesso de oferta, ou pelo menos aquele descarte de animais de pasto acontecendo, que poderia pressionar as cotações. Pelo contrário, lá em algumas regiões lá de Minas, a gente viu o mercado hoje reagindo, voltando a subir. Então, a gente tem um cenário um pouquinho mais otimista para os preços, mas, óbvio, a gente precisa ficar de olho no que pode acontecer. Certo, Felipe? Exatamente, Alexandre. Muito obrigado, viu, meu caro, pela sua participação. Daqui a pouco a gente volta com outras informações. Obrigado por enquanto, Felipe. Eu que agradeço. O Felipe Reis é analista lá da Scott Consultoria, conversando com a gente sobre o mercado do boi. Vamos aos preços? Vamos ver como estão as negociações. Primeiro no mercado futuro, lá na B3. Você acompanha comigo na tela. Um mercado sem movimentação hoje, olha só. Nem as referências da última sexta-feira acabaram aparecendo aí. E no mercado do indicador Exalc BMF, a gente tem um fechamento positivo da última sexta-feira, a R$ 153,55, uma alta de 1,29%. A gente vai ficando por aqui, agradeço muito a sua atenção e audiência. Daqui a pouquinho a gente volta com outras informações e mais destaques.